vamos lá. Cortou ali a outra parte. Mas, para explicar o que é o padrão ali, voltando ao assunto da aula, vocês podem ver que tem uma distância que a gente já falou, né? Tom, tom, semitom. O que significa essa distância? Eu ia falar sobre a escala, né? Na verdade, vou falar sobre a escala. O que significa escala musical? Escala musical é uma ordem sequencial de notas, né? Uma sequência de notas, seja pro mais grave, mais pro agudo, né? Por exemplo, aqui, ó, dó, mi. Mas eu também posso fazer, ó. Eu fiz as mesmas notas, só que eu fiz basicamente a nota indo do dó para frente, né? Pro agudo, e fiz do mais agudo pro mais grave, né? Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. E o que eu acabei de fazer aqui, eu utilizei uma escala musical. A escala musical que a gente conhece como dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Basicamente é a escala natural ou escala de dó maior, beleza? E o que eu estou utilizando aqui é um padrão de notas. Elas seguem o padrão que é tom, 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 semitom, tom, 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 semitom, né? Que é aqui, ó, do dó até o ré tem um tom, do ré até o mi um tom, do mi até o fá semitom, porque não há nenhuma nota separando os dois. Do fá até o sol tem um tom, do sol até o lá um tom, do lá até o si um tom, do si até o dó tem meio tom, beleza? Tá. Então, aqui tem um padrão. Vocês vão perceber que, na verdade, na música tem muitos padrões, né? Claro, tem hora que as coisas, elas não seguem sempre um padrão, né? O que é o padrão? É uma sequência de notas, basicamente, que geralmente não muda, né? Por exemplo, em músicas muito conhecidas, se eu tocar um dó, vamos fazer o Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Eu estou utilizando acordes, né? São 3 notas ou mais. A gente vai recapitulando sempre algumas coisas, algumas linguagens para a gente não perder ali. Se vocês quiserem sempre anotar, também ajuda muito a gente a memorizar. Isso depois para frente vocês vão ver que faz uma base muito forte, né? Se a gente tem uma base forte, a gente consegue depois manter a torre subindo mais alto com mais facilidade, vamos dizer assim, entendeu? Quanto mais forte a base, mais a estrutura consegue subir com facilidade, com segurança. Por exemplo, se eu tenho uma base forte, com certeza eu consigo ir evoluindo e assim depois tocar com músicos profissionais e assim vai, beleza? Recapitulando o que eu estava falando aí sobre esses acordes. Os acordes são formados por 3 notas ou mais. Eles seguem basicamente um padrão, né? Que eu já falei sobre tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Isso aí são os graus, né? Que são notas que estão dentro do campo harmônico. Meu Deus, quanta informação, Daniel. Vamos lá. Eu falei que eu ia desacelerar um pouco porque estava muita informação. Vamos focar aqui na base. Qual é essa base? A gente entender que tudo tem um padrão. Quando a gente entende isso, simplifica muita coisa. Porque a gente começa a perceber, nossa, era tudo tão simples e minha cabeça estava confundindo tudo, né? Minha cabeça estava ficando muito doida das ideias. O que acontece aqui?
falando sobre tom. Quando a gente fala, vamos tocar no tom de dó, o que isso significa? Tom ou chave musical significa que essa nota é o que vai coordenar o restante das outras. Por exemplo, se eu toco, vamos tocar um tom de dó maior. A música tá em dó, pessoal, vamos lá. A primeira nota não é que a música vai começar sempre com dó, não é assim. Mas as outras notas, elas vão ter todas uma distância que é exatamente a distância do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ou tom, 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 meio tom, 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 meio tom. Isso significa que todas elas têm um padrão. Se eu toco em ré, a distância é a mesma coisa, ó. Mas o que muda? O que muda é que, mesmo a distância sendo as mesmas coisas, não são as mesmas notas que o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Entende? Então, só pra gente entender melhor sobre notas musicais, sobre acordes e sobre campo harmônico, né, pra gente poder pegar outras músicas com facilidade, a gente tendo o campo harmônico ali como base já, a gente já vai aprender muitas músicas com muita facilidade, beleza? Peraí, só um minutinho. Voltei, galerinha. Pra vocês passou nem um segundo, pra mim passou uns segundinhos, mas vamos lá. Sobre a parte desse padrão que eu quero dizer, vocês perceberam que tem o dó, ré, mi, tem essa distância de notas. No ré também. No mi também. No fá também. Basicamente todas essas notas aqui, ó, se a gente está tocando, por exemplo, no tom de dó, todas essas notas que eu fiz é basicamente tudo que a gente vai utilizar. É só isso que a gente vai utilizar, são apenas 8 notas que a gente vai utilizar. Na verdade, 7 notas tirando o dó, né? Depois repete, aí fica 8, 9, enfim. Mas se a gente vai utilizar para fazer um acorde de dó maior, no caso, né? E a gente está tocando no tom de dó maior. Todas as notas que eu utilizei para fazer esse acorde aqui são notas que estão naquele desenho, naquela escala. Isso aqui é uma escala. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E quais notas que eu utilizei para fazer esse acorde? No caso, eu utilizei aqui, ó, o mi, sol e dó, mi, sol, dó. E por último, a cordinha solta que fica o mi de novo. Então, o dó se repete 2 vezes, o mi se repete 2 vezes também, só o sol que é tocada uma nota só. Para fazer o fá, eu também vou precisar das notas, né? Só que essas notas são as mesmas que estão aqui nesse campo, nessa escala. Mas como é que eu vou entender isso? A gente falou na última aula, para quem tava, né, que o acorde geralmente é feito pela tônica, a terça e a quinta. Como é que são tônica, terça e quinta? Essas notas são basicamente a nota, por exemplo, a segunda. Qual é a segunda de dó? É o ré. Qual é a terça de dó? É o mi. Como é que a gente faz isso e a gente calcula? É basicamente contando. Eu sei que não é dó sustenido e não é ré sustenido, por quê? Porque essas notas não estão no campo harmônico que eu falei, eles não estão nessa escala. Aqui só tem 7 notas, beleza? Então, eu preciso achar o terceiro grau. O terceiro grau de dó maior. Qual seria? É só eu pegar o quê? A nota se chama dó maior. O acorde se chama dó maior. Então, a primeira nota a ser tocada, o que a gente chama de tônica, ou primeira nota,
é o Dó. A segunda, que no caso é a segunda nota, é o Ré. A terceira nota é o Mi. Dó, Ré, Mi, ó, achei a terça. Então, já tenho duas notas para formar um acorde. Depois, onde é que eu acho a quinta? Eu tenho que contar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Opa, segunda, terceira, quarta, quinta. Tá aqui, o Sol. Então eu já achei Dó, Ré, Sol. Eu não preciso tocar aqui, ó, o Sol. Por quê? Porque se eu pego essa corda solta, a terceira corda aqui, ó. Se eu pego a terceira corda aqui, ela é a Sol. Então eu não preciso nem apertar aqui, ó. Eu deixo ela solta. Eu não toco, não aperto aqui na quinta casa. Eu simplesmente faço assim, ó. Dó, Mi, Sol. Depois aqui eu faço assim, coloco mais um dedinho. E nesse dedinho que eu coloco aqui, eu tô apertando o Dó. Porque a corda solta aqui, a corda solta é Si. Aqui é Dó. E por último, Mi. Então, Dó, Mi, Sol, Dó, Mi. Ah, mas e para fazer o Fá maior? Também é a mesma coisa. A gente precisa contar. Por exemplo, eu vou pegar a primeira nota, a tônica, que no caso seria o Fá. Nota Fá. Depois eu tenho que achar a terça. Fá, Sol, Lá. Opa, já achei duas notas. Se eu fizer aquele Fá que a gente aprendeu já, né, que é esses aqui, ó. Eu tô tocando Fá. Aqui, ó, é a corda Sol, né? Aqui, corda Sol. Se eu tocar na segunda casa, eu tô tocando um Lá, né? Sol, Sol sustenido, Lá. E aqui eu tô tocando um Dó. O Dó é o quinto grau de Fá maior. Meu Deus, como assim? É só contar. Pegar aqui, ó. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu achei já aqui a primeira tônica, a terceira nota e a quinta. Fá, Lá, Dó. E, por último, pode tocar aqui, ó, solta e toca o Mi. Ou pode apertar de novo e vai fazer o Fá de novo. E, basicamente, vai ser assim com as notas maiores, né? Os acordes maiores, beleza? A gente vai utilizar essa sequência de notas. Ah, mas todas as notas no campo harmônico vão ser maiores? Não. Tem notas que são as menores. E como a gente acha notas menores, a terceira nota do acorde sempre vai ser menor. Então, por exemplo, o Ré, ele é assim, né? Isso aqui é o Ré maior. Ré. Eu vou achar aqui a terça e diminuir ela uma casinha, ou meio tom. E aí a gente vai fazer assim um acorde menor. Ré, Lá, Ré de novo. Se eu faço aqui, eu tô tocando o Fá sustenido. Se eu diminuo uma casinha aqui, ó. Aqui é o Ré maior. Se eu diminuo uma casinha, eu faço um Ré menor. Então aqui tem o Ré maior e aqui tem o Ré menor. Eu só diminuí uma casinha, né? Eu desci aqui, ó. O Mi maior, por exemplo, como é que faz o Mi maior? Mi, primeira nota, né? Depois vem o Si, depois vem o Mi de novo e depois vem o Ré sustenido. Não, perdão. Vem aqui o Sol sustenido.
Primeira nota, aí é só eu contar. Mi, Fá, segunda, terceira, quarta, quinta. Então eu achei aqui primeira, segunda, terceira nota é o Fá sustenido e a quinta, quarta, quinta é o Si. Então, tô tocando um Mi maior. Mas se eu tiro esse dedo aqui, ó, esse aqui, se eu tiro esse, fica um Mi menor. Por quê? A terceira nota para formar esse acorde, ele é menor. Eu diminuí ele uma casinha, né? Não, uma casinha, meio tom, então vai ficar menor. Basicamente, isso a gente está falando sobre formação de acorde, como se faz um acorde maior e um acorde menor. Ah, só existe os acordes aqui? Não. Só existe esse Dó? Não, não existe só esse Dó. Existe esse Dó, existe esse Dó, existe esse Dó. Existe esse Dó aqui também, ó. Peraí. Existe esse aqui. Então eu fiz vários Dós, vários acordes de Dó maior. Só que em lugares diferentes aqui do braço do violão. Só que todos eu utilizei as mesmas notinhas, que é o Dó, Mi, Sol, entendeu? E às vezes eu uso mais notinhas. E assim a gente faz um acorde maior, menor. Também acordes que tem números, né? A gente vai ver às vezes nas cifras, se vocês olharem ali, vai ter cifra que vai ter lá um A, por exemplo, o A é o Lá, né? Lá maior. Não tem nenhum Mzinho menor pequeno do lado, então é um Lá maior. Quando é Lá maior também, ele tem um M grande, daí um M maiúsculo. Quando é menor, ele tem um M minúsculo. Então vamos supor que lá no Cifra Club ou outro site de cifra, né, que mostra as notas, ele tem um A e depois tem um 7 do lado. Ou então vamos supor assim, ó, tem um A e tem um 9. Ou um 2. Né? É um Lá que é formado aqui pelo Lá, Mi, Lá, Mi, Fá sustenido. Não, peraí. Lá, Mi. Depois vem aqui o Dó sustenido. Lá, Mi, Dó sustenido. Se eu pegar e tirar, fizer assim, eu vou fazer um Lá com uma tônica, primeira nota, que é o Lá, a terça, que no caso vai ser o Dó sustenido, depois a quinta, que é o Mi, e depois, se eu colocar mais uma notinha aqui, por exemplo, o Si, eu tô tocando a segunda nota, só que ela para baixo, aqui ela mais fininha, né? Então eu tô tocando 4 notas aqui. Isso vai fazer um acorde que a gente chama de Lá com nona, e assim tem muitos acordes com Lá, com sétima, e vai ter esses nomes e a gente vai entender mais profundamente isso depois.